Meus irmãos, foi lido o texto, vamos abrir de novo, não vou ler mais uma vez, Deuteronômio 5. E aí o tema é a lei moral de Deus. Ó soberano Senhor, rogamos a ajuda do Espírito, o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade. Ele tire toda a nuvem da nossa mente, nos dá entendimento, ó Deus, de conhecer a sua vontade e poder para fazê-la. Ó Deus, abençoe o ajuntamento dos santos, onde está sendo ministrado também a sua palavra. Que a igreja receba edificação e pecadores possam se converter a ti. No nome de Jesus, amém. Repetição é o tema do livro de Deuteronômio. Ele está repetindo o episódio de Êxodo 20. Aí, especificamente, fala da lei moral. Há 3 tipos de leis que a gente vai encontrar em Moisés. A lei moral, que é resumida nos 10 mandamentos. A lei cerimonial, que envolve os sacrifícios. E a lei civil. E nesse episódio aqui, a lei moral está sendo repetida. Vamos aprender, relembrar algumas coisas sobre a lei moral. Em primeiro lugar, a lei moral deve ser aprendida pelo povo de Deus. Os versículos 1 fala dessa verdade e o versículo 31. Vamos ler o 31 que está aí? Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes há de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Então é preciso aprender. O povo de Deus tem a obrigação de ouvir as palavras do Senhor pessoal, isto é, na meditação particular e pública, no meio da congregação. Diz o versículo: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos do Senhor. É nosso dever. Se exige dos membros do corpo de Cristo prestar atenção quando está lendo a palavra ou quando está ouvindo a palavra. Diz o próprio versículo inicial: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos do Senhor. A igreja de Deus necessita ser instruída na palavra do Senhor para aprender a fazer o que é certo para com Deus. Diz: para que o aprendais. A instrução bíblica não tem como objetivo a formação intelectual, ou primeiramente a formação intelectual, mas a execução no dia a dia das nossas atividades. Ele quer que nós aprendamos para praticar esses mandamentos nas nossas atividades comuns. Cuideis em os cumprir. As Escrituras, em certo aspecto, é uma ampliação, exposição explicativa e aplicativa dos 10 mandamentos. Então, ele resume nesses 10, mas se eu quero ter uma compreensão maior do que significa essas palavras, eu devo ler a Bíblia como um todo. Deus habilitou pelo Espírito Santo homens para instruir a igreja sobre a sua palavra. Diz que ele pede a Moisés que ficasse com ele, e eu te darei todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes há de ensinar. Confere as palavras lá de Efésios. Deus colocou um como evangelista, pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos. O estilo de vida que Deus deseja que seu povo viva no meio dos pagãos está revelado nos 10 mandamentos. Que cumpram na terra que eu lhes darei para possuir. Então é neste lugar que devemos praticar os 10 mandamentos. A negligência
em meditar na palavra de Deus e ouvir a sua explicação, tem tornado o cristão ignorante quanto à vontade de Deus para a sua vida. Esse afastamento de ler e meditar na palavra, ouvir a explicação da palavra, nos torna ignorantes quanto à vontade de Deus. E é por isso que nós temos muitas vezes tropeçado. Não conhecer a vontade de Deus nas Escrituras vai nos conduzir por um caminho que nos levarão à morte. Se eu não conheço essa vontade de Deus, o provérbio diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas são caminhos que vão dar para a morte. Estabeleça, então, uma porção do tempo no dia a dia para examinar as Escrituras e não negligencie a exposição pública da palavra de Deus no culto congregacional. Há uma insistência muito, inclusive é dada para Josué: medita nestas palavras de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho. A lei moral de Deus. O povo de Deus ouviu a lei moral dos lábios do próprio Senhor. Não foi por intermediário, foi o próprio Deus que veio ao povo, convidou o povo para se aproximar e falar suas palavras. Observe aí que isso está registrado nos versículos 4 e nos versículos 22. Vamos ler o 22? Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, tendo-as escrito em duas tábuas de pedra, deu-mas a mim. A lei moral é a lei de Deus, dada pelo próprio Deus ao seu povo. Não é invenção de homens, não é invenção de igreja. Foi Deus que falou essas palavras, as 10 palavras. A lei moral revela a vontade divina para o nosso viver diário. Andar contrário a ela nos torna desobedientes à vontade do Senhor. Se eu não estou observando como crente, servo de Deus hoje, então eu estou desagradando a Deus. A lei moral revela o caminho de santidade. Não trilhar o caminho da lei é viver em carnalidade, o que evidencia que não somos do Senhor. Como é que eu sei que eu sou do Senhor? Eu guardo os 10 mandamentos. Lembrai, seguir a paz com todos, a santificação, esses mandamentos, sem a qual ninguém verá o Senhor. A lei moral mostra como agradar ao Senhor, mas andar fora do trilho da lei de Deus prova a sua ira contra nós. Nós vamos experimentar a ira. O Salmo diz: agrada-te do Senhor. Como é que eu posso agradar? Andando de acordo com os 10 mandamentos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. A lei moral revela as marcas de um indivíduo que está destinado ao paraíso eterno, mas a ausência das marcas, a condenação. Ele diz: nem todos que dizem entrará, mas aquele que faz a vontade. É essa vontade resumida aqui nos 10 mandamentos. A lei moral não salva, mas evidencia sinais de uma pessoa salva por Deus. Observe que a lei foi precedida da salvação. Deus tirou o povo da escravidão, salvou o povo e depois deu a lei. Então a lei não salvou o povo, quem salvou foi Deus. Agora a lei foi dada como uma regra de comportamento para o crente. O crente vive de acordo com os 10 mandamentos, como estilo de vida ordenado pelo próprio Deus. A lei moral usada como base, será usada, gente, como base para julgar os homens. Se eu ando contrário a esta lei, eu serei condenado, porque Deus utilizará esta lei. A lei moral de Deus
A lei moral é uma aliança divina com seu povo por direito de resgate. Vejam, versículo 6, eu falei um pouquinho, né? O início do versículo 2, leamos o versículo 2. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. E versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Veja então como o processo se deu. Devemos observar que primeiro Deus resgata e depois dá a lei, para deixar claro que a salvação é pela graça e não pelas obras da lei. Deus é quem determina os termos da aliança, porque foi Ele que nos salvou das mãos dos nossos adversários. Ele me salvou e Ele agora pode estabelecer o critério como nós devemos viver a partir de então. Sendo Deus, nosso Deus, Rei e Salvador, Ele impõe condições para nos relacionarmos com Ele. E os 10 mandamentos são o resumo dos nossos deveres. Ele é tudo para nós. Então nós devemos atentar para a vontade dele. Estar então debaixo da graça não é sinônimo de viver sem lei, como evidência de que estamos debaixo da graça. Às vezes as pessoas pensam assim: se eu estou debaixo da graça, não estou debaixo da lei. A expressão estar debaixo da lei são os filhos de Adão, os que não se converteram, estão debaixo dessa lei. Nós estamos debaixo da graça. Mas a graça não nos dá a liberdade de viver de acordo com o que nós pensamos. Nós devemos viver de acordo com a vontade do Senhor. A lei dada aos resgatados serve de norte de como agradar e agradecer a Deus pela tão grande salvação. Nós estamos aqui, fomos resgatados. E o que eu posso fazer para agradar a Deus? Guardar os 10 mandamentos. Como eu posso agradar a Deus? Guardando os 10 mandamentos. Se não aderirmos à lei divina como regra de comportamento autorizado pelo próprio Deus, somos rebeldes à vontade do Senhor e não estaremos santificados devidamente para encontrar com o Senhor. Como é que eu me preparo para o encontro com o Senhor naquele dia glorioso? Observando segundo a sua palavra, né? Precisamos evitar o erro de que a salvação depende da observância da lei. Não é verdade. A salvação é somente através da fé em Cristo, mas a evidência da fé se manifesta em obediência à lei. Ninguém será salvo pelas obras da lei. Mas como é que eu sei que eu já sou uma pessoa salva? É que eu ando de acordo com a lei, por graça do Espírito, por obra do Espírito Santo. Amém? A lei de Deus, a lei moral de Deus. A lei moral exige consideração ao Senhor. Eu preciso considerar o Senhor, e é dito aí nos versículos 7 a 17, quando fala de 4 mandamentos específicos em relação ao Senhor. Deus, então, nesses mandamentos, nos proíbe de darmos status divino a qualquer coisa criada ou imaginária em nossa vida, pois isto é uma ofensa muito grande ao único Deus vivo e verdadeiro. Diz o versículo 7, podemos dizer aí, vamos lá? Não terás outros deuses diante de mim. Eu não posso conceber alguma coisa que seja igual a Deus. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Devemos adorar somente a Deus e não podemos adorá-lo através de qualquer imagem, mental ou física. Quem negligenciar este mandamento está cometendo um ato abominável diante do Senhor, e ele e sua casa serão punidos com várias gerações. Vejam aí, do 8 ao 10, vamos ler?
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não podemos e não devemos usar o nome de Deus de maneira leviana, pois isto vai atrair duro castigo. Versículo 11, vamos ler. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Separar um dia inteiro para adorar o Senhor e recordar a grande salvação operada por Deus em nosso favor. Aí ele diz, olha, você tem de deixar um dia específico para me adorar. Vamos ler aí o 12, a partir do 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. E o 15, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então esses mandamentos, esses 4 primeiros mandamentos, revelam alguma coisa especial. O amor por Deus será expresso na obediência destes mandamentos. Qual é o primeiro grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E, resumidamente, observando esses 4 mandamentos, eu estou demonstrando o amor pelo Senhor. Nosso amor por Deus necessita ser mais intenso, como de um homem apaixonado por uma mulher. Quem está namorando já gosta de chegar aquele momento do dia que vai se encontrar com a amada. Se nós gostamos de Deus assim, devemos ter prazer em fazer esses mandamentos, obedecer a esses mandamentos. A negligência a estes mandamentos revelam nossa infidelidade ao Senhor, mesmo presente na congregação. Não tem homens e mulheres casados que traem, mas na frente do outro, tudo meu amor, meu bem. Alguns podem estar aqui também louvando a Deus, mas assim que sai da igreja, traem o Senhor, não respeitando esses mandamentos em relação a ele. A lei moral de Deus. A lei moral exige tratamento de primeira para com o próximo. Aí estão nos versículos, a partir do 16 até o final dos mandamentos. São 6 mandamentos. Tratamos bem o próximo, conforme a vontade divina, quando respeitamos sua posição hierárquica sobre nós e assim, se fizermos, seremos abençoados por Deus. Olha aí o versículo 16. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, a autoridade da igreja, a autoridade do lar, a autoridade do trabalho ou qualquer outra autoridade, devemos dar honra. Inclusive, irmãos mais velhos, pessoas de mais idade. Estamos cumprindo a lei divina quando não destruímos o próximo e tudo que ele possui. Não matarás.
tratamos bem ao próximo, evitando induzir ou seduzi-lo à imoralidade. Não adulterarás. Teremos em máxima consideração ao próximo, não subtraindo nada que lhe pertence. Versículo 19, não furtarás. Vamos demonstrar respeito para com o próximo, evitando dispensar tratamento fingido. Versículo 20, vamos ler? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos cumprir o mandamento de Deus, não tendo inveja do sucesso do próximo. 21, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O amor ao próximo será demonstrado observando estes mandamentos. O pessoal fala muito de amor, mas o que é amor? É andar de acordo com esses mandamentos em relação ao próximo. O amor de Deus e ao próximo é evidência pela observância aos 10 mandamentos. Como é que eu sei que amo a Deus? Eu guardo os primeiros 4 mandamentos. Como é que eu sei que eu amo o próximo? Eu observo os 6 restantes. A lei moral de Deus, a manifestação do Senhor na entrega da lei moral gerou medo de morrer no povo de Deus. Observem aí nos versículos a partir do 22. Estas palavras falou o Senhor a toda a congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-a escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Sucedeu que, olha a reação agora do povo, sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e disseste: eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver o quê? A sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Por quem há de toda a carne que tem ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos e permanecemos vivos? Chega-te e ouve tudo que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. O povo não quis ter mais a visão de Deus, era aterradora. A gente nota aqui que a glória do Senhor hoje para nós, porque nós não vamos ter essa experiência lá do monte, a glória do Senhor que hoje contemplamos é a criação que é revelada a grandeza de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. A voz do Senhor nós não ouvimos mais no monte, mas quando estamos lendo a palavra, ouvindo a sua explicação, Deus está falando com o seu povo. É a voz poderosa do Senhor. Deus tem falado com o homem pela criação, pela escritura e pela consciência. Mas o homem não tem prestado atenção à voz do Senhor. Deus continua falando com os homens, mas os homens não estão escutando. A manifestação divina ordinária, comum, o homem pode ver e ficar vivo, mas a manifestação extraordinária pode nos levar à morte devido à grandeza e à santidade de Deus. Por que eles falaram que eles iam morrer? Porque eles são pecadores. Como é que pode estar na presença de um Deus vivo e sobreviver? Né? Eles tiveram essa compreensão. Necessitamos, então, irmãos, de um mediador entre nós e o Senhor, para que ele possa
levar as suas palavras. O povo disse, não queremos morrer não, vá você, Moisés. Você vá, receba, se você ficar vivo, tudo bem. E aí Moisés recebia e dava a palavra. O povo mostra que não pode ouvir diretamente a voz de Deus. Não sei se vocês são esses pedintes. Deus, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir a sua voz. Cuidado, ouvir a voz do Senhor é muito perigosa, né? Sem estar lavado no sangue do Cordeiro, não podemos sobreviver na presença do Senhor. O sangue de Jesus nos torna completamente puro aos olhos do Senhor. Como é que nós vamos sobreviver? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo. Você tem de se lavar no sangue de Jesus para estar na presença dele. Cuidado com os indivíduos que alegam ter visão de Deus e estão vivos e não esboçam nenhum tipo de temor a Deus. Já viu? Porque talvez você tenha amigo pentecostal. Eu tive uma visão de Deus. Deus falou comigo. Aí, meu irmão, você ainda está vivo? Como é essa história? Você viu Deus? Você não está tremendo? Diz o profeta Ezequiel, profeta, ele tem aquelas visões de Deus, ele fica tão fraco, fica 15 dias sem poder se levantar, porque teve uma visão do Senhor. Esse pessoal toda hora está vendo Deus. Deus falou comigo, Deus falou comigo. Você não ficou surdo, não? Porque a voz de Deus é poderosa. A voz do Senhor causa temor. Preste atenção a isso, irmão. Desconfie quando o cara está tendo muita visão de Deus, viu? A lei moral essas visões que eu falo não são comuns, eu falo extraordinárias. Impressionante. A lei moral de Deus, a manifestação divina na entrega da lei moral não gerou no povo um coração obediente ao Senhor. Olha que coisa. Eles demonstraram assim, um respeito na presença de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eles vão sair e não vão ter nada. Olha o que Deus diz aí nos versículos 28 a 30. Deus interpretando a reação do povo. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo, os quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Realmente, quem pode estar na presença do Senhor? Deus está certo o que eles falaram. Porém, 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temesse e guardasse em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a ele e a seus filhos para sempre. Vai e diz-lhes, tornai-vos a vossa tenda. Então eles pediram que Moisés fosse falar com o Senhor e eles não. Eu respeito por Deus, nem pronuncio o nome do Senhor. Aí Moisés ficou quanto tempo no monte? 40 dias. Aí o povo já disse, não sei desse Moisés, na certa Deus fulminou ele, matou ele lá no monte, e mesmo a nuvem estando lá sobre o pico do monte, eles disseram, não, vamos fazer deuses que vão adiante de nós. Fizeram os bezerros e disseram, estes são os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. 40 dias depois dessa afirmação, eles já se prostituíram. Deus confirmou que o homem não pode estar na presença dele e viver, porque é pecador. Mas através do Senhor Jesus, podemos entrar na presença do Senhor e não vamos morrer, porque o véu foi tirado. O sangue de Jesus está sobre nós. Nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Muitos filhos demonstram temor na presença dos pais, mas na ausência deles fazem coisas que envergonhariam seus progenitores. Israel demonstrou respeito a Deus, mas quando saíram da presença de Deus, adoraram ídolos feitos por mãos humanas. Não é assim alguns... meu pai querido, assim que o pai desaparece, ele começa a agir totalmente contrário. Alguns assim na presença do Senhor. Parece que tem um respeito por Deus. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitos têm um temor temporário de Deus,
mas o pecado os envolve e eles perdem o temor de Deus. Eu temo, mas assim que o pecado consegue grampeá-los, eles se entregam à imoralidade. Quem teme a Deus observa seus mandamentos, mas quem não o teme rasga estes mandamentos. A lei moral de Deus, a lei moral obedecida, é a última afirmação. A lei moral obedecida vai gerar muitos benefícios ao povo do Senhor. Vamos ler o 32 e 33 para concluir a mensagem. Cuidareis em fazerdes como vos manda o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Jesus, então, é o único que cumpriu a lei perfeitamente. Como nós estamos unidos a Ele, porque Ele cumpriu, nós em Cristo a cumprimos e temos o direito de receber os benefícios da lei, por causa de Jesus. Mas é dever do servo do Senhor andar de acordo com os seus mandamentos, por causa de Cristo seremos abençoados. Eu vou andar, mesmo que imperfeitamente eu ande nesse caminho, mas Jesus aperfeiçoa a minha obra. Por causa de Jesus, Deus acolhe os meus feitos. O Espírito Santo que habita em nós nos capacita a andar conforme os mandamentos de Deus. Ele veio morar em nós para nos habilitar a guardar a lei do Senhor, que é perfeita e restaura a alma. A evidência de que vamos participar do reino de Deus é a obediência a seus mandamentos. Igreja Presbiteriana da Boca do Rio, guarde a lei do Senhor, ande na lei do Senhor, e você vai ver na sua vida Deus abençoando você, em particular. E você vai poder vir aqui e dar esse testemunho. Que Deus nos abençoe.